fascinações e mecanismo de equilíbrio para as estruturas em desordem. Estes dois tipos de instintos observam-se em muitas espécies animais quando, diante do perigo, não oferece qualquer possibilidade de fuga ou luta. O animal ou se finge de morto, imobilidade, a fim de enganar o mais forte inimigo, ou enfrenta-o em movimentos desarvorados, tempestade de movimentos, com a finalidade de aterrorizá-lo, estampando alguma reação. O fingir-se de morto representa poderoso instinto de defesa. Os predadores atentam-se melhor para sua presa quando em movimento. A ausência de ruídos e movimentos determinam perda de contato, que a visão dos animais quase sempre não consegue suprir. Certos animais, insetos, lagartos, etc., neste estado de imobilização defensiva confundem-se com as cores dos locais, mimetismo, ampliando o processo de defesa. Alguns outros chegam mesmo a apresentar um estado cataléptico pela acentuada imobilização. Na tempestade de movimentos, reação menos comum que o fingir-se de morto, o desespero do animal é de tal ordem que chega a produzir acentuados movimentos paroxísticos que não respondem propriamente por luta. São movimentos desordenados a fim de afugentar o predador. São movimentos convulsivos estereotipados, lembrando a crise epiléptica. As brigas do cão com o gato, de inúmeras aves, enquadram-se neste tipo de reação. Certos estados catatônicos, nas psicoses, lembram essas reações. As crises histéricas e epilépticas, como as reações primitivas dos animais, acompanham modificações acentuadas do próprio psiquismo. As reações de imobilização mostram-se, quando de curto período, nas paralisias, anestesias, cegueira passageira, estados catalépticos, bem próprios dos histéricos. Nas tempestades de movimentos observam-se os ticas, maneirismos, movimentos convulsivos, tal qual acontece no epiléptico. No homem normal existem inúmeras situações que demonstram esses tipos de reações, embora em graus bem diferentes daquilo que mostram em estado patológico. Por exemplo, ficar paralisado de medo, imobilização, as crises infantis de choro intenso, com reações de cólera. Tudo isso a demonstrar como necessitamos melhorar nossas condições educacionais, a fim de avançarmos no processo evolutivo. Emburilamento de instintos primitivos, lastreando-os com novos potenciais mais elevados. A obsessão, como processo negativo, possui estruturação bem definida, obedecendo a intermináveis graduações, com específica localização nas raízes do psiquismo. Todos sofremos influência, porém daremos respaldo e sintonia com aqueles com quem nos afinizamos. Se nos encontramos em posição espiritual sadia, consequência de nossas sadias atitudes, teremos gratificações de equilíbrio e do discernimento. Se nossa posição se afasta das posições positivas, onde a ética praticamente prepondera, sofreremos as influências dos campos negativos e, o que é mais importante, na intensidade que nos afastamos do bem, pelas conotações das raízes pretéritas que traduzirão o grau de envolvimento. Consideremos também as atitudes pessoais do indivíduo, o seu momento evolutivo e a sua escolha no jogo do livre-arbítrio. Desse modo anote-se a importância dos fatores do meio e a elaborações psíquicas de superfície, zona física, que são absorvidas e influenciam a própria organização. De tudo isso, podemos compreender que o processo obsessivo exige tempo, a fim de que haja fixação das negatividades nas raízes do espírito daquele que no desenvolver das atitudes pouco recomendáveis, abriu os campos da alma permitindo a sintonia. Sob as influências psíquicas negativas, alguns apresentam reações leves e de mais fácil remoção, outros tantos carregam por anos as suas inconsequências. Estes últimos somente diante das dores advindas do processo conseguem neutralizar, em tempo específico, as manifestações obsessivas.
Os quadros de mais fácil remoção encontram suas raízes nas camadas periféricas do psiquismo, isto é, da faixa do perispírito até a zona do campo material. Geralmente são respostas reativas mais fracas. Portanto, mais fracas foram as reações negativas. Os casos mais críticos, de duradouras reações e de difícil neutralização, permite asseverar que existem implantações negativas em plenas camadas espirituais, aquelas que são envolvidas pelo corpo ou campo mental, portanto, implantações nos alicerces do espírito. Implantações, habitualmente, representam muitos componentes sedimentados por várias reencarnações, isto é, ações maléficas foram desenvolvidas em várias vidas em muitas oportunidades. Daí sua sedimentação nos arcanos da alma. Nesta conjuntura, é fácil avaliar que a implantação de um processo obsessivo será variável e proporcional à intensidade da ação. Quanto maior for o desenvolvimento de uma ação negativa de resposta refletida nas reações kármicas de toda a ordem, tudo dentro de uma lei que se perde no infinito fenomênico de suas próprias reações. Por isso Kardec foi bem expressivo quando classificou as obsessões em 3 parâmetros. O primeiro, o mais leve, denominou obsessão simples. O segundo, como grau intermediário, a fascinação. E o mais avançado, subjugação ou possessão. Na obsessão simples, o indivíduo possui total capacidade de raciocínio, percebe as distonias, chega mesmo a classificar certas tendências como não sendo suas. Havendo interesse pessoal, ao lado de orientações e conselhos, o indivíduo reage com certa facilidade. O importante é que o agredido procure orientar-se dentro de uma ética sadia, onde o próprio comportamento possa refletir atos positivos na tela consciente. Nesta contingência a doutrina espírita torna-se valiosa por fornecer elementos que possibilitam conhecimento daquele que sofreu o pequeno desvio. Se as atitudes do ser passam a ser coerentes, ele mesmo consegue livrar-se das influências. E o que é mais importante, torna-se psicologicamente falando, mais maduro, é como se fosse vacinado pela distonia temporária. No segundo grau de obsessão, o processo de fascinação, apesar de o indivíduo raciocinar, ler e conhecer certas máximas qualitativas da vida, encontra-se com o bloco dos sentimentos fixados em determinadas ideias. O ser somente enxerga o que lhe convém. A influência negativa em constante ação. Mesmo que possua alguns conhecimentos espiritistas ou mensagens de alerta, as suas ideias estão convergidas para uma única direção. Esses indivíduos flutuantes jamais absorveram e muito menos procuram ter atitudes de vida coerente com a moral espírita, que é séria sem peguismos. Ficam flutuando na superficialidade, e somente enxergam as suas sugestões emocionais, que na maioria das vezes, não são próprias e sim absorvidas de sutis influências negativas. Todos os que carregam influências pretéritas e que não procuram corrigi-las, em útil movimentação de trabalho, pode ser colhido nas malhas menos felizes das influenciações das irradiações espirituais em desalinho. Essas fixações se dariam na maioria das vezes por elogios desmedidos ou pela exaltação de conhecimentos inexistentes. Na absorção desses mananciais depreciativos haverá desencadeamento de autêntico processo de autofagia psicológica, pela sintonia com o elogio despropositado, ou pelas manifestações festivas de inexistentes valores, a fim de satisfazerem o próprio ego perante as efusões de mediocridade. Com isso os canais da alma ficam ligados às forças negativas e o envolvido passa a incorporar, definitivamente, a ideia ou grupo de ideias e a defendê-las, até com certa dose de insistência. Essa condição pode dar nascimento às manifestações compulsivas, isto é, necessidade de realizar o impulso emocional em ação. Nesta segunda categoria colocamos, como típicas posições, o ciúme desmedido e o narcisismo. Este último campeia na nossa sociedade nas mais variadas manifestações,
tanto no elemento masculino quanto feminino. Citar exemplos seria fastidioso, basta lembrar as lutas humanas pelos cargos representativos de toda a natureza, incluindo posições de poder intelectual e industrial. Também o narcisismo, quando cultivado, encontra-se presente nas atitudes pessoais, com seus imensos reflexos na música popular, pintura, escultura e tantas outras atitudes humanas. No avanço do individualismo dos nossos dias, onde a cooperação está quase afastada da sociedade humana, dando lugar à competição, nunca houve tanta egolatria. Os espelhos das academias de ginástica têm incentivado exercícios excessivos, com exclusiva finalidade de criarem belos heróis. Homens e mulheres estão penetrando nessa escalada, desnudando-se a fim de se auto-apreciarem e, o que é mais triste, muitas vezes entrando numa atrofia intelectual, mostrando apenas músculos e formas do corpo físico como a coisa mais importante. Ao lado disso procura-se a lipoaspiração, cirurgia plástica pelos mais idosos, com muito pouca indicação cirúrgica, reflete os excessos de nosso tempo. Os indivíduos nessas compulsões desarmônicas, passam a absorver o resultado de seus próprios desequilíbrios, de modo a acumular e formar um conteúdo negativo, que, um dia terá de exteriorizar-se, a princípio sob forma de irritações psicológicas de pouco significado, até o aparecimento de anseios, ligados à não realização dos projetos da vida. Dos anseios aos degraus das ansiedades o salto é pequeno. Com a evolução do processo, vão apresentando sintomas mistos e mais complexos de autoobsessão que, fatalmente, desaguará em obsessões maiores, nutridas pelas irradiações psíquicas daqueles com quem se afinizam. As manifestações máximas da obsessão, como terceiro e último estágio, estariam nos graus da subjugação, verdadeiro estado possessivo. Nestes patamares, encontramos imensas variedades, onde as distonias mentais ocupam lugar de destaque dentro das notórias manifestações neuropsicóticas. Pelo pequeno estudo que fizemos das neuroses, personalidades psicopáticas, psicoses e o tão ainda incompreendido grupo das obsessões, podemos tirar ilações da existência de uma totalidade psíquica, oscilando entre condições rígidas e patológicas. Assim existirão indivíduos de inteligência primária até os graus mais avançados de genialidade, como também se mostrarão indivíduos com laivos neuróticos de pouca significação, aos mais afetados por severas psicoses. Mensurar o psiquismo nos estados intermediários, onde o normal se vai envolvendo no patológico e este no normal, é tarefa de difícil avaliação. Realmente não temos possibilidade de equacionar e escalonar devidamente o mecanismo psíquico. Muitas vezes nos enganamos diante de certas atitudes psicológicas por não saber em que área, se normal ou patológica, deve ser entendida, isto porque inúmeros fatores estarão sempre em jogo, principalmente as de caráter educacional do indivíduo. As dificuldades se vão tornando expressivas quando limitamos o campo de atuação, isto é, ao colocarmos todo o mecanismo patológico mental exclusivamente nas desordens da zona material. A maioria dos processos psíquicos se passam justamente na zona energética do psiquismo, zona inconsciente ou espiritual, zona que está sempre a nutrir e orientar a tela física. Logicamente, as desordens do que se passa na zona física são, antes de mais nada, desordens da zona espiritual. Bem claro que isto não quer dizer que não existam distonias mentais de exclusiva responsabilidade das células nervosas, quando lesadas, principalmente por traumatismo e desequilíbrios hormonais diversos. De há muito pesquisas e observações chamavam a atenção para a existência de um campo transcendente à zona física, como que mostrando uma estruturação funcional específica pelos seus reflexos na zona consciencial de nossas costumeiras manifestações psíquicas. O conhecimento orientalista, desde os Vedas e Upanishads, a escola de Alexandria,
As revelações herméticas e a própria filosofia grega pré-cristã já mostrava nos seus conceitos filosóficos a existência de uma importante e expressiva zona energética no psiquismo humano. Os milênios desfilaram em igualdade de conceitos, até que no final do século XIX fez despontar as mesmas ideias com maior vestidura científica. Os estudos de Pajonet e Charcot e as mais categorizadas escolas do hipnotismo muito contribuíram para a grande revolução de conceitos sobre a existência da zona inconsciente, embora com variadas interpretações. Aparece a escola freudiana, responsável por variadas interpretações a respeito das desordens psíquicas, de incontestável influência no cenário psiquiátrico de nosso tempo ao ponto de haver desdobramento das suas ideias em escolas mais recentes. Nos dias atuais, o campo da existência do inconsciente torna-se uma verdade científica. Incontestavelmente, cabe aos valorosos estudos junguianos a estruturação das energias do psiquismo de profundidade e suas mais autênticas influências na psicologia e psiquiatria moderna. Foi praticamente Jung quem mostrou a riqueza dos campos energéticos do inconsciente como sendo área jamais originária do setor material. A zona do inconsciente, pelas suas superiores condições de orientação, é quem oferece a devida sustentação ao campo da matéria. A escola junguiana persiste pelos seus reais valores, embora não seja de agrado dos chamados materialistas. Jung realmente deu o grande voo, abrindo as comportas do psiquismo de profundidade à análise do limitado intelecto humano. Ainda não auscultamos o teor de todas as suas ideias, porquanto alguns as consideram mais de caráter espiritual e filosófico do que propriamente científica. Quando a humanidade, cientificamente mais bem situar-se nas posições espirituais, reconhecer as obras de Jung e de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, concorreram para esse grande evento. A herança das escolas psicológicas e métodos correlatos, ao lado das observações e ordenações psiquiátricas de toda a ordem, permitem trazer-nos, mesmo como hipótese de trabalho, algumas ideias na explicação das desordens mentais. Ideias que só terão ampliação e crescimento se anexarmos em seu contexto as vidas sucessivas e o respectivo rosário reencarnatório, a responderem pelas ações e reações que o processo kármico reflete. Tanto nas neuroses quanto nas personalidades psicopáticas, os distúrbios psicóticos e obsessivos podem ser mais bem entendidos como reações do campo interno ou espiritual, refletidos na zona física. Pelas vivências nas diversas personalidades, corpos físicos, o indivíduo vai incorporando todo o material experienciado, de qualquer tonalidade, seja da faixa positiva ou negativa. Como na Terra encontramos espíritos encarnados, em sua maioria endividados pelos desequilíbrios pretéritos, é lógico conceber-se quanto a lei exigirá na construção de cada devedor. As reações daí advindas, as conhecidas reações kármicas, se refletirão de modo equacionado e preciso em determinada época palingenética, isto é, reencarnatória. O corpo físico, como tela de manifestação do espírito que o construiu e o habita, acolherá todos os componentes que por aí desaguam. Passam, assim, o corpo a representar um verdadeiro exautor da zona inconsciente. O deságue das estruturas incongruentes do espírito, na organização física, naturalmente desencadeiam reações proporcionais aos impulsos de origem, dando em resultado o imenso quadro de doenças, onde as de caráter mental representariam as mais severas respostas. Com esse mecanismo, as reações patológicas desencadeadas na zona física seriam o remédio ideal de compensação para o espírito. A dor de toda a natureza, física ou psicológica, com seus acúleos, teriam a possibilidade de neutralizar os campos doentes da alma. Vimos no capítulo I, no esquema do psiquismo, a existência de pontos de energia na zona do inconsciente passado ou arcaico. Essas fontes por nós denominadas núcleos em potência são,
arquétipos, pelas suas constantes emissões de energia, ao tempo que se deslocam para os campos da matéria, ir-se-ão-se arrefecendo pelo desgaste radiativo, exigindo, destarte, recompletamento energético. Este se faria pela absorção das reações desencadeadas no corpo físico. Se as irradiações dos núcleos em potenciação do inconsciente carregam energias harmonizadas, é claro que as respostas terão graus idênticos valores para as raízes espirituais, porém irradiações de núcleos deficientes pelos desequilíbrios pretéritos só irão influenciar a organização física, de modo a desencadear distonias em grau e matizes variados da estrutura psicológica. Nestes casos, as dores advindas de tal mecanismo seriam absorvidas pelo imo do espírito, em especial e desconhecida metabolização psicológica, a fim de neutralizar e burilar os núcleos desarmonizados que deram origem ao processo. Os núcleos em potenciação do inconsciente passado, pleno de cargas negativas, tendem ao transvasamento de seus próprios campos, por um autêntico processo maturativo. As energias assim acumuladas drenam para a periferia, alcançando a zona consciente, perturbando seu metabolismo e espalhando-se em leque doente. O desenvolvimento do processo em questão, por estar ligado ao acúmulo de energias da zona profunda do psiquismo, nem sempre se expande em cargas suportáveis. Algumas vezes a expansão é violenta, verdadeira explosão de energias, cujos reflexos na zona consciente traduzem-se por manifestações agudas em distoantes comportamentos. É de fácil compreensão que a zona consciente se prepare para recusar a carga interna que está fora de equilíbrio, mas não existe outro mecanismo de drenagem. A imposição no consciente se dará pela formação de campos energéticos que se sucedem como se fossem ondas em expansão, não havendo possibilidade de desvios. As cargas de energias defeituosas são canalizadas para a zona física, cujas usinas celulares absorvem em totalidade as imposições. Ninguém se encontra no mundo para realizar, de modo integral, os desejos conscientes. Aqueles que se desenvolvem principalmente em relação com os fatores do meio, mas os que a natureza íntima ou estrutura do inconsciente impõe, visando as necessidades evolutivas do ser. A tendência será sempre para o equilíbrio nos diversos setores da vida. O impulso da evolução é diretriz segura e correta em busca do bem comum. Os meios para o alcance do equilíbrio dependerão sempre das atividades de cada um. Já se disse muitas vezes que somos o resultado das atividades do nosso passado, como hoje plantaremos as sementes do nosso futuro. No caso das distonias mentais de variada ordem, compreendamos que as reações estarão sempre relacionadas a um processo de desarmonia espiritual. Processo de tal ordem, oscilando em graus e coloridos diversos, pode indicar reações recentes e antigas, isto é, reações respostas desencadeadas na atual vida carnal ou em vidas pretéritas, de menor ou maior demarcação nos arcanos do espírito. Assim, teríamos reações desencadeadas perante o meio, tal qual acontecem certos tipos de ansiedades e depressões de ligeiras tinturas neuróticas, de mais fácil remoção em face da terapêutica instituída, e por não se alastrarem pelas zonas profundas do psiquismo. Seriam reações que mal atingiriam a zona do inconsciente atual, ficaria mais na elaboração do perispírito. Passariam a ser reações de fácil remoção, embora o lastro do trabalho compensatório fosse absorvido pelo espírito, ampliando as suas defesas e fortificando os impulsos pela vacinação psicológica que os sintomas sempre propiciam. Quando as reações são desencadeadas pelas fontes desorganizadas do próprio espírito, teremos uma maior dificuldade de tratamento, pela mais difícil remoção das deficiências, embora o lastro de dores, impostos pelo processo, algum dia possa compensar o desequilíbrio. É lógico que a tendência de harmonia espiritual sempre se impõe pelo inarredável impulso da própria evolução. Temos que caminhar, avançar, evoluir,
As pequenas paradas são interregnos de reajustes processuais e alicerces para novos impulsos. Essa posição compensatória do espírito, diante das reações da vida, não quer dizer que fiquemos parados, aguardando o seu próprio trabalho de equilíbrio. Temos que ajudar. O mecanismo de conscientização na espécie hominal convidou o homem a criar métodos e processos de trabalho. A ciência carrega consigo um lastro imenso de observações e pesquisas que não podem ser relegadas no esquecimento, e sim, cada vez mais buriladas e ampliadas. Os técnicos têm a obrigação de ajudar nas tarefas de reconstrução do psiquismo. Tentar mostrar a conduta terapêutica ideal nas doenças mentais, em todos os seus graus, nas equações das neuroses, personalidades psicopáticas, psicoses e imenso quadro de obsessões, ainda é de difícil tarefa. O arsenal terapêutico de nossos dias em muitos casos responde de modo compensador, em outros tantos as respostas são desanimadoras, porquanto estariam na dependência do encravamento do processo mental e do seu tempo reacional, resposta kármica. Pelas dificuldades de tratamento, devemos estudar cada caso em particular e lançar mão do que estiver ao nosso alcance, com equilíbrio e proba avaliação. Todos os métodos terapêuticos têm sua utilidade, e, por isso, são requisitados no momento oportuno. Muitos benefícios têm sido observados com as drogas químicas, com os diversos métodos psicológicos onde estão incluídos a psicanálise, o método psicanalítico, a hipnose, a psicoterapia em geral, inclusive a espírita com os processos de desobsessão, passes magnéticos e terapia regressiva de vivências passadas. Os horizontes estão como que clareando, pelas pesquisas bem coerentes sobre a mediunidade, e as posições sobre a imortalidade do espírito. Fica assim, a doutrina espírita ligada à ciência, em binômio esclarecedor, de um lado, o campo material, do outro, o inconsciente ou zona espiritual com seu imenso horizonte de propostas, onde a terapêutica espiritual já representa posição de destaque. Não podemos fugir dos atos que a miúdo se mostram e nos convidam a observações mais profundas. No setor da patologia mental, o caminho de seu entendimento total não é obra dos nossos dias. Mas para que as luzes possam iluminar e mostrar, de futuro, os mecanismos mentais com bastante autenticidade, teremos desde agora, abrir caminhos e acender as lâmpadas da boa vontade, do trabalho consciente e bem equacionado, afastando os sectarismos improdutivos de toda a ordem, a fim de mostrar através da ciência as razões infinitas do espírito imortal. Os portadores de sintomas mistos, não bem definidos, desfilando mais nos campos das neuroses, ou mesmo com o quadro obsessivo, encontram grande melhora até mesmo cura integral, quando o processo religioso se reveste de fé raciocinada, tal qual acontece com a doutrina espírita quando bem entendida e principalmente vivida. Os diversos métodos de tratamento têm se mostrado eficientes com boa soma de benefícios, quando existe integração com as máximas espíritas, pela mais bem lógica colocação da destinação e finalidade da vida. Temos observado em número avultado de casos, indivíduos que quase nada têm conseguido com o espiritismo, pela simples razão de haverem esperado um milagre, e, o que é mais incongruente, continuarem cultivando as anteriores atitudes desarmônicas. Não é só o conhecimento, mas a penetração na essência da doutrina espírita e respectiva vivência de suas proposições que poderão propiciar a respectiva libertação. Apesar de tudo, repetimos, existe o componente kármico no cerne da questão que necessita ser conhecido para melhores indicações de tratamento. As reações kármicas são, em última análise, o remédio preciso para o espírito doente. A dor ainda é em nossa posição evolutiva o grande elemento de equilíbrio para as estruturas espirituais, embora saibamos da importância de outros fatores que mais bem lastreiam a evolução, como os de natureza moral.
Não podemos deixar de enfatizar que o esquema espiritual encontra-se